Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, eu, professor Jefferson, de Biologia, fazendo a interpretação para Libras, nossa amiga Francis. Ela está aqui fazendo um grande esforço para poder trazer os sinais da melhor maneira para o pessoal. Está fazendo todo um estudo de biologia, né? O biólogo aqui sou eu, ela está tendo todo um trabalho muito bacana, isso que ela está fazendo, né? Tudo bem com vocês? Que bom. Gente, olha só o que nós vamos falar hoje. Metabolismo energético. O pessoal de Foz já está meio que cansado de ouvir falar desse negócio ali, né? O que tem a ver essa imagem de Itaipu com o metabolismo energético? Nós vamos falar onde a energia é formada nas nossas células. A Itaipu, que é a maior transformadora do mundo de movimento da água em eletricidade. Nós vamos falar dentro de nós o que transforma o nosso combustível em energia. Só uma curiosidade para quem está assistindo e nunca visitou lá. Cada um desses canudinhos aqui, ó, por onde desce a água, passa mais ou menos metade das cataratas do Iguaçu. Pensou nisso? E são 20. Pensou o tamanho do rio? É muita força. Vamos lá, gente. Olha só, tem a ver com a aula de hoje. Presta bem atenção. Rio Grande do Sul. Tratar intoxicação por cianeto foi desafio, diz chefe da UTI. Passadas quase 2 semanas do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que deixou mais de 230 mortos e centenas de feridos, os hospitais que receberam os sobreviventes continuam com os tratamentos e avaliam a evolução dos pacientes. Na unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, onde estão internados 7 feridos, a maior preocupação foi a intoxicação por cianeto, liberada após a queima da espuma que revestia o teto da boate. Referência no atendimento a queimados, o Cristo Redentor nunca havia recebido vítimas da inalação do gás tóxico, o que foi novidade no caso de Santa Maria. Para nós, foi a questão da intoxicação por cianeto, que realmente não estávamos habituados a lidar. Procurou-se medicação, mas não existia no Brasil. A hidroxicobalamina, o Ministério da Saúde foi atrás, conseguiu, buscou e nos trouxe esse medicamento, vindo dos Estados Unidos. Conta o chefe da UTI do hospital, a médica Daisy Fonseca. Então, gente, naquele trágico momento lá do incêndio na boate, a espuma que revestiu o teto, que foi que pegou fogo, quando queimou, liberou uma substância chamada cianeto. Esse cianeto eu já contei para vocês um pouco deles na aula, quando eu trouxe aquela reportagem do Napoleão, que contava que talvez ele tivesse morrido por cianeto. E hoje eu trago ele de novo. Por quê? Porque a gente vai entender todo o mecanismo que o cianeto paralisa, que é o que leva essas pessoas ao problema. E aí elas tiveram que tomar esse medicamento. Só relembrando do evento lá, a boate pegou fogo por causa de uma má estrutura da boate, que não tinha materiais que não podiam estar presentes, e um comportamento do pessoal que estava lá dentro, que também levou a esse problema. E aí, para onde foram os queimados? Exatamente, para esse Hospital Cristo Redentor. Lá couberam todos? Não, eles foram encaminhados para o maior centro de referência para queimados e problemas de pele da América Latina, o Hospital Evangélico em Curitiba. Sabiam disso? Então, no nosso estado tem o melhor banco de pele, o melhor hospital de queimados da América Latina. Tá vendo que bacana que a gente tem algo muito bom aqui? É bom saber essas coisas, né? Indo em frente. Objetivos de hoje. Ser feliz. Né? Como? Comendo um amendoim, um açaí. Pode ser, ajuda a ser feliz, né? Continuando aqui. Conhecer o metabolismo energético. De novo, né? Como energia é produzida. Entender os processos celulares realizados pelas organelas e as moléculas energéticas. Que moléculas com energia vão ser usadas. A parte mais prática do seu dia, estar com o caderno. Está anotando tudo? Está completinho? Olha lá, hein? Está tirando dúvida? Está usando o Classroom? Está marcando presença lá no Classroom? Está usando o chat do Aulas Paraná? Está buscando os materiais no site para revisão? Não perca suas oportunidades, não vá perder elas. Vamos lá. Primeira perguntinha de hoje. Uma fotografia, uma fotomicrografia de microscópio eletrônico de uma mitocôndria. Membranas externas, a interna fazendo dobras. A energia química presente nos carboidratos e lipídios é retirada e transferida para o ADP. Tira a energia dessas moléculas e dá para o ADP.
Qual organela é responsável por fazer esse processo? Eu já venho. Quiz simples, né? A imagem já te entregava, mitocôndria. Vamos lá, gente. Aqui pegando a mesma imagem, né? Só que agora, vamos dizer assim, traduzindo essa imagem para uma leitura mais fácil. Esse desenho. Desenho em 3D, então a membrana externa, aqui foi feito um corte para a gente enxergar dentro. E dentro a gente vê que a membrana interna ela é toda dobrada. Essas dobras chamam-se cristas. O espaço entre uma membrana e outra, espaço intermembranas, nome criativo. E aqui no meio, o citoplasma da mitocôndria, onde tem ribossomo, DNA da mitocôndria, proteínas que vão ser usadas no processo, os citocromos, ferrodoxina, compostos de cobre, vou detalhar todos eles. Fica tranquilinho aí, tá bom? Por sinal, nesse momento, para eu estar aqui elaborando essa aula, falando para vocês aí super atentos, adquirindo esse novo conhecimento, vocês não têm ideia do quanto a sua mitocôndria está trabalhando. As suas mitocôndrias do seu sistema circulatório para o sangue irrigar o cérebro, no teu sistema nervoso para poder gerar as conexões desse novo conhecimento que está chegando até você, é muito massa isso, gente. Biologia é fenomenal, né? FUVEST São Paulo. As mitocôndrias são consideradas as casas de força das células vivas. Tal analogia refere-se ao fato de as mitocôndrias... Responde aí, eu já venho.
Passo a passo, saber as erradas, por quê e as certas. Estocar moléculas de ATP produzindo a digestão. Digestão não produz ATP. Produzirem ATP com a utilização da energia liberada na oxidação de moléculas orgânicas. Tcharam, acertou. Vamos ver o erro das outras? Consumirem moléculas de ATP? Não, a ideia é produzir energia, não consumir. Produzir energia é um termo fisicamente que não se usa, tá? Porque a energia não é produzida, ela é sempre transformada. Então, a ideia é o quê? Transformar energia química em outro formato de energia química. Então, tirar dos carboidratos e dos lipídios e colocar no ATP. Queimar combustível para carregar as baterias. Lembra dessa ideia? Serem capazes de absorver energia luminosa? Não, isso daí é fotossíntese, esquece. Produzir ATP a partir da energia liberada na síntese de amido? Não, não é na síntese, é quando você quebra o amido. Bacana? Seguimos. Lembram disso? Conversamos na aula de fermentação? A molécula de ATP, aqui, AMP, um fosfato, monofosfato. ADP, difosfato, com 2 fosfatos. ATP, trifosfato. Cada P, cada fosfato, energia, senão ele não cola. Põe energia, cola o fosfato. Põe energia, mais um. Põe energia, mais um. Entenderam? Tirou o fosfato, libera energia. Então o fosfato fica, gruda no ADP, solta. Gruda, solta. Quando o fosfato gruda no ADP, fica T, 3. Quando ele solta, fica D, 2. Então, fosfato vem, fosfato vai, fosfato vem, fosfato vai. Quem que transporta essa energia? Sempre o ATP. O ATP traz a energia, solta, vira ADP. Lembra disso? Então tá bom. Que bom que você está com a memória boa, hein? Lembra disso aqui também? Não é só o P que vai e volta. Quem mais vai e volta? O NAD, NADP ou o FAD. Quem que eles carregam? Aquela substância que se fica solta na célula e interage com a molécula mais próxima. Ele interage muito facilmente. Então ele tem que ser carregado para o seu destino final. Que molécula é essa? Que átomo é esse? O de hidrogênio, ou o H2. Então o NAD e o FAD carregam o hidrogênio. Combinado? Olá, exercício para vocês. As mitocôndrias são estruturas com dupla membrana. Já falamos de endossimbiose. A membrana mais externa apresenta-se lisa, enquanto a interna possui dobras que são chamadas de... Eu já venho.
As ondulações da membrana são as crestas e ondulações da interna. A externa é lisa, lembra? Seguindo. Olha só que interessante. Respiração, geralmente você associa com um ar, um gás vindo, voltando, né? Então, lá dentro das células, o gás chegando, correto? Então, biologicamente, esse termo respiração ele tem um sentido um pouco diferente. E é por isso que eu posso trazer isso aqui para vocês. O que nós chamamos de respiração anaeróbica. Qual que é o termo biológico para respiração? Pegar um açúcar, um lipídio, e quebrar ele usando um composto oxigenado. Correto? Nesse caso aqui, o composto oxigenado é o nitrato. E aí a quebra dessa molécula de glicose vai produzir o quê? Gás nitrogênio. Se nessa quebra que usasse oxigênio, o gás produzido, somente CO2. Então isso aqui é o que acontece no solo, quando tem a decomposição do nitrato, para fechar o ciclo do nitrogênio, quem lembra lá do ciclo do nitrogênio, no ensino fundamental, no ensino médio ele vai ser retrabalhado em mais detalhes, fique tranquilo. Então essa quebra, quando o que é utilizado para a quebra não é o gás oxigênio, sim o nitrato, produz N2. Interessante, né? Mas como ele produz energia pelos mesmos caminhos, chamamos também de respiração. E olha só, também produz gás carbônico e também produz água. Interessante isso, né? Classificamos como respiração da mesma forma. A imagem aqui do fundo são bactérias capazes de fazer essa desnitrificação, por isso que ela está aqui. Seguindo em frente, respiração aeróbia. Gente, olha só essa atividade de trabalho. O que é isso? Estiva. Já pensou você carregar um navio de açúcar, levando os sacos de açúcar no ombro? Quanto pesa um saco de açúcar? 50 quilos. Reparem na imagem que tem trabalhadores levando mais de um saco de açúcar. Quanta energia esses homens não precisavam para poder realizar esse trabalho. O quão fortes eles não eram e o quão insalubre, né? O quanto que não tinham problemas articulares, problemas musculares, nossa, muito complicado. Vamos focar na parte energética. Hoje esse trabalho é feito por máquinas, né? Esses homens ali para fazer esse trabalho precisam de muita energia. Essa energia vem da onde? Da quebra dos compostos orgânicos. Essa quebra, 3 etapas. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Tá bom? Essas etapas acontecem cada uma em um lugar. Glicólise, no citoplasma. A glicólise, ela começa como a fermentação. Só que na fermentação, lembra que o piruvato virava ácido acético, ácido lático ou álcool etílico? Então, aqui o piruvato, ele vai ser encaminhado para a próxima etapa. Aí o desenrolar é diferente. Vai para o tal do ciclo de Krebs, que ocorre onde? Na matriz das mitocôndrias, lá no meio, no citoplasma da mitocôndria. E por último, a cadeia respiratória, que acontece nas cristas. E aí, enquanto lá na fermentação nós tínhamos 4 ATPs, só que a fermentação gasta 2 para começar, então como resultado da fermentação sobram só 2 ATPs, aqui a gente vai ter resultados de 38, 80, 90 ATP conforme a substância. Então, um rendimento energético muito superior. Ele começa rendendo perto de 20 vezes a mais que a fermentação. É mais ou menos o seguinte, se você imaginar um carro que com 1 litro de combustível anda 1 quilômetro e um carro que com 1 litro de combustível anda 20 quilômetros. O consumo de combustível é o mesmo, o rendimento é que é muito maior. Claro, fermentação produz 20 vezes menos energia, só que também ela não produz alguns compostos que a respiração produz e que diminuem a vida do ser vivo. Se a gente fizesse só fermentação, viveríamos por muito mais anos, mas não poderíamos sustentar órgãos complexos como um cérebro. Para sustentar o cérebro, que demanda muita energia, em torno de 25% do consumo de energia do corpo humano, é para sustentar o cérebro, mais 30% para se manter aquecido. Como é que a gente ia sustentar tudo isso? Precisa de uma Itaipu funcionando em nós. Combinado? Segue lá. Outro quizinho. Olha a imagem do lado. Presta atenção. A glicólise é um importante processo que ocorre no interior da célula em que uma molécula de glicose é quebrada. Essa molécula de glicose é quebrada em qual substância? Eu já venho.
Fermentação quebra a glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. Se não for uma fermentação, essas moléculas de ácido pirúvico vão para a mitocôndria. Se for uma fermentação, é só transformar elas ali em ácido lático, acabou o processo. Certo? Vamos lá então. Primeira etapa, a glicólise. Começa com uma fermentação, tá vendo? Gasta 2 ATPs. Aquilo que eu contei, o palito de fósforo para queimar você tem que riscar. Você tem que investir uma energia para você receber muito mais energia em seguida. Aqui, ó, gasta 2 ATPs e você começa um processo que vai ter muita energia. Quebrou a glicose, 2 moléculas de piruvato. Formou piruvato? Cada molécula de piruvato forma 2 ATP. Vamos dizer assim, já paguei a conta, né? Gastei 2 ATPs, formei 2 mais 2. Então já paguei os ATPs consumidos, ainda sobraram 2. Libera hidrogênio. Hidrogênio pode ficar solto? Não. Quem que agarra ele? O NAD. O NAD cata o hidrogênio. Já vou mostrar para onde ele é levado. E o piruvato? O que acontece com esse piruvato? Aqui, ó, ele precisa ir para uma festa. Só que essa festa precisa de um convite. Não entra sem convite. Aonde é a festa? Dentro da mitocôndria. Quem é o convite? Acetil-CoA. Então, o piruvato, para ele poder entrar na mitocôndria, ele tem que passar por um processo onde ele se liga com esse tal de acetil e com a coenzima A. Nessa ligação, libera-se gás carbônico, libera-se hidrogênio. Esse hidrogênio precisa do NAD para carregar lá ele para dentro. Quando o piruvato se liga com o acetil, ele entra na mitocôndria. É o convite para a festa. Ao entrar na mitocôndria, o acetil é liberado e ele volta. Ele pode buscar outros piruvatos. Entende? Ele só serve para ser como o convite. Olha, esse aqui é meu convidado piruvato, ele pode entrar na mitocôndria. Eu vou buscar outro piruvato. Meu amigo piruvato, ele vai entrar na mitocôndria. E assim vai. E o piruvato que siga a sua vida, problema dele. O que vai acontecer com o piruvato? Ele entra nesse chamado ciclo de Krebs. É um processo cíclico, onde os compostos ficam sendo transformados para 6 carbonos, 5 carbonos, 4, fica nesse ciclo de pôr e tirar carbonos. Chega um piruvato, ele é adicionado no processo, então ele começa aqui nessa etapa 1. Esse processo, mais importante você saber, libera CO2, libera H+, portanto precisa do NAD, libera CO2, libera H+, e libera ATP. Aqui também libera mais H+, aqui entra o FAD para ajudar. O NAD não dá conta, é muito hidrogênio, é muito hidrogênio, é muito hidrogênio. Quem vem ajudar o NAD? O FAD. Os transportadores de hidrogênio. Pega o hidrogênio e leva para um lugar. Tá bom? Quantos ATPs são produzidos aqui? 2. Faz a conta. Primeira etapa lá no citoplasma, produziu 4. Agora aqui produz mais 2. Já estamos em 6 ATP. Já está muito superior à fermentação. Só que aí um detalhe bem interessante, pessoal. Esse exercício aqui vai ajudar nós a entrarmos nesse detalhe. O ciclo de Krebs é uma das etapas da respiração celular e caracteriza-se pela oxidação, elétrons se movimentando, do acetil-CoA. Esse ciclo ocorre no interior da célula, mais precisamente aonde dentro da célula? Já vem.
Moçada, mostrei lá no início, né? Ciclo de Krebs na matriz. Então, lá nessa matriz, o que vai acontecer? Olha isso. Uau, hein? Montei flechinha por flechinha, hein? Você que faça um bem bonito desse no seu caderno, colorido ainda. Primeiro passo, se é um açúcar, carboidrato, vira piruvato, piruvato combina-se com acetil, vai para o ciclo de Krebs. Maravilha, é o que estávamos vendo. Só que, se a sua célula não for quebrar no carboidrato, ela for quebrar numa proteína. Essa proteína ela é desmanchada nos seus aminoácidos. Cada tipo de aminoácido pode ter um caminho. Tem aminoácidos que são transformados em piruvatos, acetil, vem para o ciclo. Tem aminoácidos que diretamente vão ser ligados ao acetil para vir para o ciclo. E tem outros tipos de aminoácidos que são jogados direto no ciclo de Krebs. Então, o pessoal que consome albumina, né, aqueles complexos proteicos para melhorar a massa muscular, aquilo, na verdade, acaba sendo quebrado para síntese de energia e são aminoácidos que são quebrados e são jogados direto para o ciclo de Krebs, a maior parte deles, não quer dizer todos, a maior parte. O BCAA também entra nesse mesmo processo. E não de síntese muscular, a maior parte sim como rendimento energético por exercício. Agora, se você está com uma carga de lipídio alta, fazendo uma corrida de 50 minutos, 1 hora, 3 horas, uma maratona, você vai queimar muito lipídio. Essa queima de lipídio quebra seu lipídio em glicerol e ácido graxo. O glicerol vai ser transformado em piruvato, liga-se com acetil, vem para o ciclo de Krebs. O ácido graxo, ele diretamente liga com acetil e vem para o ciclo de Krebs. Óleos vegetais, que são riquíssimos em ácidos graxos, fornecem energia para nós por um caminho mais rápido, de alto rendimento, pouco custo e pouco dano para o corpo. Por isso que óleos vegetais são tão saudáveis, comparado com gorduras animais. Gorduras animais têm outras propriedades, mas para rendimento energético, os óleos vegetais são mais rápidos. Por isso que uma pasta de amendoim, o pessoal de novo que faz atividade física intensa, ela é muito recomendada, porque é um óleo rico em ácidos graxos. Agora, se você consome álcool, o que acontece? Você paralisa o ciclo de Krebs. Opa! Lembra que eu comentei do carro que com 1 litro anda 1 quilômetro e o outro anda 20? A fermentação é um processo menos energético, gastando o mesmo combustível. Então, se você necessita de 1000 ATPs, você vai ter que gastar muito mais açúcar pela fermentação do que você gastaria pela respiração celular. Só que quando você ingere álcool, você começa a parar o ciclo de Krebs. Portanto, você não faz respiração celular. Você começa a obrigatoriamente fermentar na maioria das células, o que acelera o seu gasto de açúcar, os níveis de açúcar caem, o nosso sistema nervoso preferencialmente, quase obrigatoriamente, consome só açúcar, e é isso que leva quem consome níveis abusivos de álcool a entrar no conhecido como alcoólico. Os níveis de açúcar caem muito rápido, porque gasta muito açúcar na fermentação, rende pouca energia, o corpo precisa de energia. Esse sistema nervoso que funciona obrigatoriamente, praticamente por açúcar, ele vai fazer o quê? Ele vai desligar os outros sistemas na medida que ele puder, começando pelos sentidos. Para quê? Para que você não morra, até que você tenha um reestabelecimento da dose de açúcar. Quando é que essa dose de açúcar se restabelece? Depende da sua digestão, ou depende de você ter uma unidade de saúde e receber um soro com glicose. Então, o fenômeno é que você começa a gastar muita energia e produzir pouca. Por que você produz pouca? Porque aquele carro que anda 20 km com 1 litro, o motor para de funcionar e só funciona aquele que anda 1 km por litro. Então, você vai precisar de muito mais litros para andar. Então, você gasta muito açúcar, porque o ciclo de Krebs não está acontecendo e você não tem todas as outras etapas. Então, o álcool ele também gera um problema aí complexo a nível produção de energia no corpo. Seguimos em frente. A última etapa. Aqui um desenho do livro de biologia, que é adotado aí pelas escolas no Paraná. Eu trouxe ele para cá. Onde o que acontece? Essa daqui é a membrana interna da mitocôndria. Aqui faz as dobras, as cristas. Matriz, miolinho da mitocôndria, espaço entre membranas. Aqui está acontecendo o ciclo de Krebs. Os hidrogênios vão para o espaço intermembranas e depois voltam. Quando os hidrogênios estão indo para o espaço intermembranas, eles vão liberando elétrons. Esses elétrons vão sendo captados pelos citocromos.
moléculas à base de ferro e cobre que captam esses elétrons e trazem de volta. Trazem para quem? Para quem está esperando eles, o gás oxigênio. É agora que entrou oxigênio na história. O oxigênio recebe esses elétrons que foram sendo captados. Quando ele recebe esses elétrons, ele recebe quem também? O hidrogênio. Quando você combina hidrogênio com oxigênio e devolve um elétron para ele, o que você produz? Água. E quando você produz água, você libera também doses altíssimas de energia. Lembra que na fotossíntese é o contrário? Você quebrava a água para soltar o elétron? Aqui você dá o elétron para o oxigênio e forma a água. É o reverso. Olha aqui o resumo para vocês. Cada NADH carrega 3 ATP. Nessa etapa chegam 10 NAD, liberando 30 ATP. Cada FADH2 libera 2 ATP. Chegam 2 FAD aqui na história, libera 4. Então só essa última etapa, que fica transportando hidrogênio pela membrana interna, produz 34 ATP. Compara, gente, fermentação libera 2, aqui eu estou produzindo 34. Já tem 2 do ciclo de Krebs, já tem 2 da glicólise, 38 ATP. É muito mais energia. Só que esse transporte aqui por citocromos, ele é bloqueado pelo cianeto. Lembra o cianeto? Do Napoleão, da reportagem no início da aula? Isso aqui não acontece com o cianeto. E aí você morre por falta de ATP no seu sistema nervoso. Então você tem que liberar esse processo aqui. Resumindo toda a história, bem simples. É simples, preste atenção que você vai descobrir. Primeira etapa, lá no citoplasma, glicólise, quebra o açúcar. Libera NAD, libera 2 ATP. Os piruvatos entram, porque são carregados pelo acetil. Vão para onde? Ciclo de Krebs, lá na matriz da mitocôndria, no estroma da mitocôndria. Isso libera ATP e CO2. O que sai do ciclo de Krebs? NAD também. Olha lá, os NAD e o FAD indo para onde? Para a última etapa, cadeia respiratória. Olha o NAD que saiu aqui da primeira etapa. Está indo para onde? Cadeia respiratória. Quem mais que é trazido para o processo? Gás oxigênio. Então junta NAD, junta FAD, gás oxigênio. O que você vai produzir? ATP e água. Saldo total de ATP. 2 na primeira etapa, 2 na segunda, 34 na terceira. Fechou com 38 ATP. Beleza? Resumão. Não precisa um desenho tão bonito, mas é interessante que vocês colocassem essas setas também. Combinado? Pode acessar a aula no Classroom, pode acessar a aula no site. Resumindo a história. Glicose mais oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia. Essa energia que é guardada no ATP. Resumindo a história, primeira etapa, 2 ATPs. Segunda etapa, mais 2. Terceira etapa, quando queima açúcar, ela varia ali 32 ou 34. Quando você vai queimar um lipídio é outra dose, quando você vai queimar uma proteína, um aminoácido é outra dose. Tá? Total, 36 ou 38 ATPs formados. Muita energia para sobrevivermos. Fechando a aulinha de hoje. Estrutura da mitocôndria. 2 membranas, membrana externa, interna, o espaço entre as membranas. O miolo, o citoplasma da mitocôndria, que chamamos de matriz ou estroma. Combinado? Etapas da respiração. Primeira etapa, citoplasma, glicólise. Segunda etapa, matriz da mitocôndria, ciclo de Krebs. Terceira etapa, nas cristas, chamada cadeia respiratória. Reagente, glicose e oxigênio. Produto, água, gás carbônico, liberação de energia. Simplificando. Fotossíntese é o inverso, né? Água, gás carbônico mais energia para produzir açúcar e oxigênio. Então a respiração seria a contramão da fotossíntese. Resumindo, claro que as etapas são diferentes. E para a nossa vida, use água com sabedoria. Ainda estamos em racionamento. Ainda não foi restabelecido isso no nosso estado. Tomar água, se alimentar bem, fazer atividade em casa, ler, escrever, desenhar, cozinhar, limpar, conversar com quem está ao seu lado e manter uma rotina, vai ajudar a sua quarentena a estar melhor. Obrigado por acompanhar a aula de hoje. Até a próxima.